Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Olá, Estranho, seja bem-vindo ao 134º Mangá ao Quadrado. Tudo bem com você, cara? Tudo bem, e aí? Tranquilo. E como é de costume, no nosso único programa com periodicidade fixa, de padrão, todo programa com final 4, a gente grava primeiros capítulos. O que é os primeiros capítulos? A gente pega 3 mangás, lê o primeiro capítulo e faz uma análise baseada somente no primeiro capítulo, né? Uhum. Alguns dos mangás que a gente tem aqui são um pouquinho mais, vão além, né? Bem compridos, aliás, 2. Mas a gente já avisa aqui que não leu o resto. Eu não li o resto de nenhum, aliás. Então vai ser só baseado nessa primeira parte, ver o que a gente consegue concluir, se recomenda ou não, enfim, tudo isso, né? Sim, exatamente, que nem a gente já fez tematicamente com outros temas, né? Começamos nos clássicos do Mangá ao Quadrado semanal, depois a gente fez outros Battle Shonen famosos, fizemos a nova geração de sucesso da Jump, fizemos shoujo, fizemos mangás nacionais. Ah, é verdade, a gente fizemos mangás Jumbo. nacionais. Exato, eu tinha esquecido desse. E agora, vamos fazer Gekiga, cara. Olha só. Mais uma vez estamos nos desafiando. Apesar de comentar vagamente sobre Gekiga aqui ali no Mangá ao Quadrado, eu acho que eu li muito pouco no final das contas. Então foi um desafio bem interessante. Vamos ver no que dá. Só por cima, assim, não sei se vale a pena se estender muito por isso, mas você sabe o que é Gekiga, Estranho? Eu acho que eu não sei, na verdade, muito bem. Gekiga foi meio que um movimento. É que sempre assim, né? Sempre existe. Que nem tinham lá os classicistas e tinham depois os expressionistas. Eu não lembro quem que eram. Picasso era de onde? O Monet era de qual movimento? Expressionista, não era? Os caras estão perguntando a pessoa errada. Enfim, era um que sempre, quando existe um movimento que tenta regular demais uma arte, sempre surge um movimento contrário. Esse é normal. Sempre existiu um movimento de querer ir contra, né? Então, tipo, contra a música clássica sempre teve a música popular, né? Contra o chorinho sempre teve o samba. E no caso dos mangás, na época que eles começaram a ser populares lá no Japão, lá na década de 50 pra frente, na verdade, surgiu um movimento contrário que falava, olha, a gente não quer compactuar com esses mangás feitos com estruturas infantis para criança, a gente quer fazer um negócio mais psicológico, fazer um negócio mais visceral, uma coisa mais honesta, um roteiro mais elaborado, e a partir dessa ideia que surgiu a ideia de fazer o Gekiga, né, esse movimento. Sim. Quem cunhou o termo foi o Yoshihiro Tatsumi, que é um dos mangakas que a gente vai falar aqui. Ele cunhou esse termo e acabou sendo popular. Hoje em dia não existe mais o Gekiga, mas acabou sendo um termo bem atrelado ao período mesmo, né? Isso. Mas a gente tem os vestígios do Gekiga até hoje, né? O próprio conceito do Seinen, ele é uma evolução do Gekiga, né? Bem como arte, técnicas de roteiro, desse tipo de coisa, a gente acabou sendo incorporado pelo mangá e por suas várias vertentes que a gente conhece hoje em dia. É que imagina como antigamente a variedade era muito menor, né? Dava pra, classificar claramente. Isso aqui é mangá pra criança, isso aqui é Gekiga. Sim. Tinha desses dois tipos. Hoje em dia a gente vive uma enorme linhas de cinzas, né? Não dá pra falar isso aqui é só pra criança, isso aqui é só pra adulto, né? Sim. Mas a gente pegou aqui 3 mangás desse período, 2 bem famosinhos, né? A gente vai analisar Lobo Solitário, do Kazuo Koike e do Gozeki Kojima. Também vamos analisar o primeiro capítulo de Go-Go 13. Caraca. Cara que surgiu no movimento Gekiga e tá até hoje aí. Pois é, né? Esse se estendeu legal. E também, como já foi dito, do Yoshihiro Tatsumi, a gente não queria pegar a obra máxima. Life. A Drifting Life, que é a obra máxima dele, né? Vou tentar pegar alguma coisa que talvez seja mais desconhecida. Ele tem um compilado de one-shots chamado Goodbye, né? E o primeiro one-shot desse compilado é o Hell, Inferno, né? Até porque o A Drifting Life já tinha saído fora do período do Gekiga, né? Tipo, ele lançou em 2000 e alguma coisa, Drifting Life. Apesar de eu não saber de que ano é 1973, esse Goodbye. A coletânea, né? A coletânea. Os one-shots são provavelmente de 71 ou 72. Então o Hell deve ser o de 71 e 72, Go-Go 13 é de 68 e o Lobo Solitário é de 70. Então tudo de
Tudo com pelo menos uns 44 anos. Vamos ver, cara, se as coisas resistiram ao tempo ou não, né? Exatamente. Quer começar com o quê? Eu acho que a gente pode começar com o Yoshihiro Tatsumi. Ok. O que você acha? Vamos Tá começar então? Então vamos lá, sobe a música. Hell, de Yoshihiro Tatsumi, cara. Exatamente. Como a gente vai falar aqui de mangás que as pessoas não conhecem, eu conheço muito pouco, acho que a gente pode perder um tempinho explicando a história, o contexto e tudo mais. No caso aqui, esse primeiro é um one shot, né? Vamos tentar não entregar muita coisa, mas basicamente é um mangá que passa no período após o Tratado de Paz do Japão, da Segunda Guerra, né? Uhum. A gente acompanha a história de um fotógrafo que, visitando os escombros de Hiroshima, encontrou uma cena muito emocionante, que era a sombra projetada do garoto massageando a mãe em cima de uma pedra, sabe? Tipo, a bomba tão quente que, tipo, estampou a sombra dessa cena, né? Sim. E aí ele tira uma foto, ganha reconhecimento mundial e tem todo um drama que acontece em cima disso, né? Isso. Então vai toda uma história se desenvolver em volta dessa foto que ele tirou, que saiu em todos os jornais e tudo mais. O que você achou, cara, de Hell? Vamos fazer uma visão bem geral, né? Porque assim, tudo quando a gente fala de um mangá velho, a gente tem que sempre colocar em contexto, né? Mas a gente vai também fazer análises com a base no que a gente gosta hoje em dia e tudo mais. Sim. Primeiro que eu acho que o primeiro ponto que diferenciou bastante o Gekiga do mangá foi a questão de arte. E aqui a gente tem o Tatsumi meio que ajudando a determinar um estilo de arte que dá pra ver que ele difere do mangá clássico, daquele mangá antigão, né? Se a gente for pegar aqueles Tezuka do começo, que era bem bonitinho, meio Disney assim, né? Você vê que ele é uma pegada bem diferente. Ele lembra mais o Tezuka lá da frente, né? Quando ele deu o braço a torcer que o Gekiga era bom, né? Porque no começo ele falava que era uma ideia de merda, né? Sim. O Tatsumi, ele tem uma arte bem diferente de Lobo Solitário e Gogol 13, né? Os outros dois... Lobo Solitário consegue se aproximar a um estilo mais realista. Gogol 13 tenta, né? Às vezes não consegue com tanta proeficiência, mas os dois tentam ao máximo alcançar um estilo bem realista, né? O Tatsumi, no caso, não parece que ele tenta forçar o realismo no detalhe durante a obra inteira dele, né? Você vê que ele quer buscar uma estética diferente do mangá, mas não por meio do detalhe, né? Do realismo, no caso. Isso, ele faz figuras ainda representativas, né? Não fazem figuras realistas, mas ainda assim é bem diferente. Você percebe que é diferente, né? É perceptível quando você pega dois mangás e põe lado a lado e percebe a diferença. Sim, certamente, sem dúvida. Até meio, assim, meio amador um pouco, vai, o desenho dele. Não sei quanto tempo de carreira ele tinha nessa época, mas os rostos, eles não eram muito... Não tinham muitas posições de rosto, sabe? Ou eu tava de frente, ou eu tava de lado, ou tava 45 graus. É sempre só isso. Tinha essas 4 posições. Eu não sei o quão ele melhora ou não de arte. É o suficiente pra não ser completamente ruim. É o suficiente pra transmitir a mensagem, né? Que é o objetivo da arte. E mesmo nessa arte mais simplista, ele consegue passar várias cenas bem fortes, né? O fotógrafo vasculhando lá os escombros. Tem a cena do pessoal com a pele derretendo e tudo mais, né? Umas imagens bem fortes. Até talvez seja bom a arte mais leve pra não ficar tão pesado, né? E é até legal porque você percebe que as cenas de impacto, a forma narrativa do Gekiga, ou pelo menos a do Tatsumi nesse caso, é bem diferente do mangá, que ele não tem aquela página gigante de impacto, sabe? Tipo, o impacto tá num quadrinho qualquer. Você tá lendo uma página normal e de repente tem uma cena de impacto no meio da página, num canto da página. É uma coisa bem não explosiva, né? Tipo, ele não tenta expor demais a cena de impacto. Ela fica mais nos detalhes, na situação e tudo mais. Com certeza, cara. Certamente. Eu fiquei bem surpreso com o ritmo
e o ritmo da quadrinização desse mangá, viu? Primeiro, muito fluido, né? Sim. Eu achei que foi uma leitura bem rápida, e talvez seja meio característica da época, né? Principalmente com o uso de quadros bem grandes, né? Eu acho que até justamente ao contrário. Se for pegar os primeiros mangás do Tezuka, nossa, você fala pra caralho, não para de falar. Todo mundo quer falar tudo nas histórias. Realmente. Aí, você já até vê que talvez seja essa uma das grandes influências do Gekiga mais pra frente, que é justamente aproveitar a narrativa visual pra contar a história e tirar um pouco as palavras, né? Então, você vê que tem palavras, tem falas e conversas e tal, mas muita coisa tá acontecendo nas cenas, e as cenas nunca estão parando, sabe? Sempre tá avançando a história. O personagem tá aqui, o personagem foi pra outro lugar na página seguinte, sabe? Sem muito floreio, mas também não necessariamente subitamente, né? É uma coisa fluida, justamente. E direta, né? Vai direto ao ponto, né? Cada página acontece alguma coisa, é bem rápido, tem uma narrativa, não sei o que eu quero dizer com isso, mas bem cinematográfica, sabe? Cada quadro parece que tem, tipo, uma estrutura, sabe? Sim. Tem alguma coisa bem espalhada durante o quadro. Tem um objetivo, né? Cada quadro tem um objetivo. Ele não faz a cena por fazer, por transição. Ainda a ideia de descompressão, que a gente adora falar, não estava tão fixa. Então, se existe o quadro, é porque o cara quer passar alguma mensagem com aquele quadro. Então, por exemplo, é meio difícil ter um quadro sem fala, mas quando tem um quadro sem fala, é pra estabelecer o cara num local, estabelecer a forma como ele tá pensando naquela hora, pra estabelecer alguma informação nova, né? Por exemplo, parece um cara tossindo, que é uma informação interessante pro roteiro mais pra frente. Então, sempre que existe o silêncio, ele tem um papel. É muito interessante você pegar esses detalhezinhos de um negócio da década de 70, né, cara? Eu achei que nesse aspecto não envelheceu nada, sabe? Sim. Eu poderia ler isso hoje em dia. E claro, a arte acaba datando um pouco, né? Mas, tipo, dando uma atualizada nessa arte, eu leria isso hoje em dia feliz e acharia muito bom, aliás. Sim, justamente. É até curioso, porque a gente tem esse costume de ler mangás antigos e falar, olha, pra época era muito bom, mas não, esse é bom. Sabe, tipo, a narrativa é boa, sabe? Tipo, não é porque a narrativa na época era lenta, mas era boa. Não, essa tem um ritmo legal, mantém seus padrões que a gente tem hoje em dia nesse sentido, pelo menos. Certamente. É claro, a gente tá falando aqui de arte, mas o próprio roteiro eu achei completamente excelente, cara. Muito bom. Eu gostei bastante. Eu gostei, talvez mais do que o roteiro. É que o roteiro acabou me surpreendendo porque teve um twist que eu não esperava nem um pouco, sabe? Sim. Ele tava construindo já muito bem o peso de um fotógrafo que tá ganhando dinheiro com um desastre, sabe? Sim. O mangá começou com isso e eu achei, nossa, que interessante e bem construído. Eu pensei, sabe? O cara tirou a foto de um desastre e agora ele tem que ganhar dinheiro. Ele tá passando fome, ele vai ter que vender e vai ter que ver com a culpa disso, sabe? Sim. E já era interessante e depois ele veio com um twist. Eu achei muito bem escrito. Você vê que é uma preocupação de fazer um roteiro sequencial, né? Tipo, ele tem um objetivo, né, que ele quer seguir. Então ele começa trabalhando uma coisa e aí no meio ele muda, né? Tipo, não é num twist do final. É meio que um roteiro cinematográfico, né? Tipo, tem pontos de virada, não um ponto de virada final, sabe? E por isso que eu acho que fica tão gostoso de ler, né? Porque a gente vai vendo e aí tem, tipo, a primeira virada, aí tem a segunda virada, aí vai avançando, você fala, olha, e aí não vai avançando tanto porque não tem tantas páginas assim. É claro, é um one shot, né? Eu não sei quão bem o Tatsumi escreve histórias mais compridas, no caso, né? Sim. Talvez também pouco importa, se você quer saber. Esse aqui é tão... Nossa, é tão bem escrito. Poxa, tanto um shot que eu li moderno que não chega nem perto disso, sabe? Que ter o dobro de páginas é cansativo. Né? Em vez de ter mais informação, parece que tem menos. Eu gostei. Eu vou falar que eu gostei de Hell, né? Dessa compilada aqui de Goodbye do Tatsumi. Eu acho que é uma história que funciona bem ainda hoje em dia. É uma história bem contada, bem desenhada no sentido cinematográfico de sequência, né? A arte podia dar uma melhorada, mas eu acho que foi uma boa experiência. Eu me surpreendi. Eu não sei, talvez o pessoal que esteja escutando, eu acho que a gente tá querendo ser pretencioso aqui. Mas eu sou muito chato com isso, cara. Se fosse ruim, eu falaria que era ruim, não. Mas eu gostei muito desse one shot que alguém tá escutando e não leu. Eu recomendo completamente, viu? É curtinho, 30 páginas, vale muito a pena ler, sim. Né, vou até terminar de ler esse compilado aí, fiquei interessado nas outras histórias.
Pois é, foi o único que eu realmente fiquei com muita vontade de ler o resto. Muita mesmo. Lobo Solitário, cara. Primeiro capítulo, não sei se tem nome. Filho de aluguel, espada de aluguel. Maravilha, cara. O que acontece no primeiro capítulo de Lobo Solitário? Lobo Solitário, ele vai nos contar a história do samurai que anda com o filho dele, cujo apelido dele é Lobo Solitário. Sim. E filhote, né? Cub. Cub é filhote, eu acho. É, filhote. É porque, não sei, não tem termo específico pra filhotes... De lobo, né? Aham. De caninos. Não sei. Enfim, a história é que existe esse samurai. A ideia é que ele é um assassino contratado pra fazer uma coisa X lá, e ele tá chegando num lugar e capturam ele e o filho, e ele tem que seguir. É meio difícil falar sem dar muito spoiler. Mas a história basicamente é o samurai e ele vai ser capturado e isso vai resultar em umas ações e tal. Na verdade, ser capturado já é um grande spoiler. Pois é, né? Acontece muita coisa nesse primeiro capítulo até aqui, né? Ele é uma história bem autocontida, né? Ele é meio que one shot. A gente não tem tanta explicação do passado do samurai, nem do filho. A única coisa que a gente sabe é que o filho chama Daigoro. Nem lembrava disso. Vamos começar por você dessa vez, Judeu. O que você achou de Lobo Solitário, um mangá de 1970? Eu não quero falar que eu não gostei. Porque eu gostei, mas... Tem problemas. Tem problemas, né? Concordo. Que bom. Prossiga aí. Ele é um pouco arrastado demais. O que a gente comentou anteriormente do Tatsumi, que ele é focado, vai direto ao ponto. E a gente comentou anteriormente que é um one shot, então talvez seja por isso. Mas esse primeiro capítulo, é claro, ele faz parte de uma sequência muito maior. Mas você também falou que esse primeiro capítulo funciona muito como um one shot, né? Sim. Muito autocontido. Então talvez ser parte de uma história maior não seja desculpa pra não ser direto ao ponto, né? E ele não é nem um pouco direto ao ponto. Tem muita fala e muita exposição demais, sabe? E eu lendo e eu fico pulando. Eu não tenho o mínimo interesse, sabe? Eu acho que a escolha na ordem dos acontecimentos e na duração de toda a história desse primeiro capítulo, parece que, tipo, não sobrou página pra essa história, sabe? Dava pra ter feito mais curto, ter feito mais direto, ter sido mais explicativo, talvez, de uma forma menos expositiva. Porque, tipo, começa já falando qual que é a missão do cara, e aí, tipo, dá um pulo pra história. Eu nem lembrava qual era a missão do cara quando chegou lá, sabe? Ai, nossa, a primeira página... Quando o cara matou... não vou dar spoiler, né? Mas quando o cara cumpriu a missão dele lá e, tipo, virou pra ir embora, eu falei, mas por que o cara tá indo embora? Aí eu voltei pra ver, essa era a missão dele. Eu não lembrava que era a missão dele. Pois é, justamente. E dá pra se perder muito fácil mesmo, cara. Nesse mangá inteiro, eu li o primeiro volume inteiro. É difícil acompanhar o que tá acontecendo, viu, cara? Porque é cheio disso. Porra, a primeira página do mangá já tem um quadro bem horizontal com 2 balões gigantes, sabe? Sim. E um monte de nomes e referências que não dá pra lembrar, sabe? Toda a trama, tipo, política que fundamenta essa história tá em 2 balões, sabe? É isso, porque depois não cita de novo. Tanto que eu li como eu não tava interessado ainda nesse mundo, né? Pra mim era um monte de nome. Eu li e falei assim, whatever, apaguei da minha mente. Nem li direito, né? Esses 2 balões. E aí quando eu cheguei lá na frente que eu falei, bom, vou voltar pra entender o que é. Aí eu entendi qual que era a história, sabe? Eu acho que essa ideia de você tentar colocar a explicação no começo e depois tratar isso, você não tá interessado na explicação, sabe? Explica depois que eu tô interessado. Ele tem muito desse problema mesmo. E às vezes, porra, nem precisava dessa trama política, sabe? Podia ser só, você tem esse dinheiro, vai fazer isso, sabe? Daria pra ser contado de uma forma muito mais simples, né? Não tem muito bem aquele conceito de mostra e não fale aqui, né? Ao contrário. Já que a gente tá falando mal, depois eu falo que eu achei de bom também, mas tem 2 cenas de ações nesse mangá, né? Aqui termina a história e é uma na metade. Aqui termina eu achei interessante, mas a da metade eu achei uma enrolação, sabe? Eu não me sentia nada... Tem a águia lá? Essa mesmo. Eu não entendi o que aconteceu no final dela.
Eu tive que voltar umas 2 vezes porque eu não entendi exatamente o que tinha ocorrido com a águia lá. Ele usa os riscos demais. Talvez a qualidade aqui do mangá não contribua. Não quero culpar isso, sabe? A qualidade do mangá que não tá contribuindo. Eu achei que tava muito confuso mesmo. E eu tava muito pouco investido no que tava acontecendo pra eu me importar, sabe? Não, ele usa muitas linhas de ação mesmo, assim. E acaba atrapalhando um pouco no entendimento. Eu acho que atrapalha, sim. Na verdade, assim, eu acho que a arte, você vê que o cara ele tem o talento, mas que ainda tá faltando treinar melhor ou ter mais tempo pra fazer. Porque tem uma hora que parece a águia, ela tá com um pescoço totalmente deslocado e, tipo, tá no meio da página, né? Você não consegue não olhar pra aquele pescoço deslocado. Eu tô vendo agora, é verdade. Só assim, gente, que é esse pescoço dessa águia do lado aqui? É estranho. Eu acho que a arte, eu achava que pelas poucas imagens que eu conhecia, parecia ser muito melhor. E você vê que algumas cenas específicas, você vê que o cara tem o talento, ele tem a ideia, ele tem o objetivo, mas falta alguma coisa, sabe? Falta treino, falta refinar, não sei. Talvez essa excessividade de linhas de ações seja alguma característica da época. Eu não sei, porque quando ele elimina isso, pega um visual mais cleanzão, fica muito melhor. A segunda cena de ação do mangá eu achei muito boa, cara. Que ele pega aquela espada com cabo gigante, sabe? Sim. É clean, é bonito, dá pra entender o que tá acontecendo. Termina numa página muito bonita, né? Com o filho nas costas e o tronco no chão, né? Sim. Eu gosto bastante dessa cena, então não sei o que dizer. Mas realmente, a parte que é ruim é ruim. Vai, jogado todas as pedras nesse clássico que as pessoas amam tanto no Brasil, porque no Brasil é aquela coisa, né? Se tem aquela gente que lê quadrinhos e fala que gosta de mangás, é porque eles gostam de Akira e Lobo Solitário. E Lobo Solitário, né? É só o que eles conhecem. Então agora que a gente já tacou pedra o suficiente neles... Não tem problema, porque quem fala que gosta de Akira e Lobo Solitário só viu o anime de Akira e não leu sobre Lobo Solitário. É possível. Falando que tem de bom. Dos 3, eu achei que ele tem a narrativa cinematográfica mais interessante, sabe? Transições muito boas, logo de cara, sabe? Uns efeitos do sol, corta pra bandeira e depois o carrinho. É uma narrativa visual muito interessante, eu gosto muito, sabe? Sim, em termos de visual, eu acho que sim. Talvez não tanto em dinamismo, mas em termos de escolhas visuais, de ângulos, de talvez um pouco de ação e tal, você vê que ele tem realmente umas escolhas legais, principalmente nas primeiras páginas, né? Que aí sai do sol pra bandeira, pro carrinho, pra sombra, pro bebê, pros pés, e aí pra uma panorâmica, aí pra águia, sempre, tipo, ele tava sempre pulando e tava fluido, tava interessante. Tá, com certeza. E até na narrativa visual, tem uma parte aqui que ele corta. Essa primeira página no começo é muito boa mesmo. Corta pro sol, corta pra bandeira, aí o carrinho, o bebê e sangue no chão, sabe? É muito. Tem uma poesia visual aí que é bem legal mesmo. E interessante de interpretar, sabe? Sim. É uma brincadeira até. É bem legal, gosto bastante. O que mais? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa anotada que eu gostei. Não, eu só anotei coisa ruim. Mas é uma coisa que eu gostei, é que eu acho que é uma ideia interessante você colocar uma criança como um elemento narrativo de uma história de samurai. Porque ele não tá só como acessório, pelo menos nesse primeiro capítulo, a criança, ele acaba tendo uma participação, entre aspas, ativa, né? O com ativo um bebê pode ser. Sim. Mas, sim. O que é bastante até, né? Que é bastante, né? Em si ele não faz nada, mas ele motiva muitas coisas, né? Então eu acho interessante todo esse conceito e eu não tenho dúvida que isso pode se desenvolver de uma forma legal mais pra frente, se tornar tão bom quanto as pessoas dizem que de fato ele é. Que eu suponho que ele seja, eu não duvido que mais pra frente melhore, né? Com certeza. Mas aqui... Eu critiquei, mas até nesse primeiro volume ele acaba tendo uns pontos mais interessantes mais pra frente, viu? Eu acho assim, ele acaba tendo uma narrativa um pouco mais fluida, mais interessante. Acho que ele até elimina um pouco mais dessas linhas de ações exageradas. Mesmo que acho que não tem tanta ação em massa que nem teve nesse primeiro capítulo, sabe? É que essas linhas de ação me parece uma herança forte ainda do mangá, né, sabe?
do mangá de que vem da Disney, sabe? Porque o mangá do Tezuka, ele é muito influenciado pelos desenhos da Disney. Então, você vê que, tipo, essas linhas de ação, elas nem... Tipo, elas não são aquelas linhas japonesas que é, tipo, pra dar um foco ou pra dar um efeito de zoom, alguma coisa assim. Não, é linha de movimento, sabe? Tipo, eu estou indo de A a um ponto B e tem uma linha direcionando de onde eu estou indo. Só que aqui tem, tipo, 20 linhas. Só que é a página toda, né? Tipo, o quadrinho inteiro onde o cara se mexeu tem linhas saindo. Então, talvez seja alguma coisa que com o tempo ele vai retirando, espero, né? Não sei. Sim, não, eu acho que melhora nesse aspecto, sim. E concordo com você, a ideia é muito boa. Em 1970 já era uma desconstrução do gênero do samurai, sabe? Mas eu acho que é mesmo, sabe? Um samurai que carrega um bebê, sabe? Sim. Vai contra aquela imagem cool e badass do samurai solitário. E o samurai que engana, o samurai que arma planinho, tem arma escondida, esse tipo de coisa, né? Já tá uma quebra também. Nesse aspecto ele mostrou muito potencial. Certo. Muito potencial. Mas se então, você... Tipo, tem futuro esse mangá. Se você visse esse capítulo pela primeira vez, não conhecesse nada, tipo, só saiu esse primeiro capítulo, você voltaria pro segundo? Olha, apesar de ter falado tão mal, eu acho que sim, viu? Esse é daqueles que você daria uma chance de uns 10 capítulos, assim, pra salvar. Porque a gente falou aqui, ele demonstrou potencial, né? Uhum. E o conceito é tão interessante, né? Sim. Olha, você me surpreendeu com essa pergunta. Eu achei que eu responderia assim, mas meu coração aqui disse... Eu achei que falaria não, mas meu coração aqui respondeu sim. Acho que é porque realmente os pontos altos demonstram que tem potencial. Sim. Mais potencial do que conteúdo, pelo menos nesse começo. Uhum. Mas eu já dei tanta chance pra coisa pior, né? Então... sem dúvida. Mas pra isso não vai fazer mal nenhum, né? Então, Gogol 13. Primeiro capítulo, Operação Grande Cofre. Gogol 13, será que deveríamos chamar de Gogol 13? Ai, não. Nossa, já concluímos isso, né? Quando tem número no mangá, você fala... O número é sempre em português, não importa o título do mangá, né? Exato. A Shield 21, qualquer coisa. Aquele mangá do... O que eu preferia era aquele mangá do Furuya, que ele tem aquele 51 maneiras de salvar sua namorada. Só que, tipo, o título é em japonês, é tipo Mamoru o 51. Exato. Não faz o menor sentido isso. Vamos lá. Cara. Gogol 13. Do que conta Gogol 13, Judeu? Gogol 13 é a história sobre história de um assassino de aluguel, um sniper mega profissional que está sendo investigado pela agência de investigação secreta britânica. Eles investigam, descobrem que ele é responsável por vários assassinatos durante a história, né? Ele é muito proficiente e eles querem ir atrás dele, fazer com que ele contratar ele para logo em seguida matar ele, né? Uhum. Eles têm esse plano. E aí, Gogol 13 é o nome desse cara e a gente acompanha a história dele, como é que ele vai lidar com isso, né? Sim. Já fica a curiosidade de que como que um assassino tem uma cara tão identificável assim, né? Tipo, o cara é um assassino secreto, ele tem mó marcas no rosto que, tipo, todo mundo vê e fala, é um assassino ali, ó. É porque ele é japonês e... né? Não dá pra saber se ele é japonês, né? Pelo que eu li de sinopses por aí, ninguém sabe de que país que ele é. Então, embora ele pareça ser oriental... Não tanto. Ele pode ser também só alguém com o olho levemente fechado, sabe? Entendi. Pode ser os dois. Beleza, o que você achou? Não, eu vou falar o que eu achei primeiro. Manda aí, cara, fala. Tô interessado. Eu vou te dizer que você falou da narrativa cinematográfica, eu acho que nesse caso, pelo menos no sentido de manter um ritmo narrativo e transição de cenas, preparação, explicação. Cenas de ação, né? Cenas de ação, eu acho que Gogol 13 tá na frente dos outros dois. Foi o que melhor funciona, concordo. Eu vou dizer que eu me surpreendi, na verdade, porque eu tava esperando uma coisa até
que, sei lá, não sei, ruim. galhofa, ruim. Eu também. E surpreendentemente eu gostei desse primeiro capítulo. Cara, eu pus. Você sugeriu o Google 13 e eu falei, beleza, vamos tirar sarro desse negócio, né? Então. É que assim, o primeiro capítulo, na verdade, ele tem 3 partes. Olha que interessante. É um conceito, você fala, olha que coisa. Porque, tipo, não é 3 capítulos, porque são curtinhos, né? Não chega a ser um capítulo cada um. E aí ele já tem essa separação clara em 3 atos. Aí ele... O começo eu achei muito interessante, que assim, ele quer apresentar pra gente um personagem que ele é o assassino fodalhão da história. Como que ele vai falar isso pra gente sem ser um diálogo expositivo, sem colocar um Puck do Berserk da vida, sabe? Tipo, vamos colocar um personagem pra conversar com o personagem principal pra gente obter informações dele. Que é a pior ideia do mundo, sabe? Tipo, o Orelha, né? Orelha, eu odeio esse personagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma reunião de briefing pra investigar esse cara, sabe? Tipo, é um outro grupo que tá investigando esse cara. E todas as informações que eles têm é as informações que a gente precisa e são incompletas, sabe? Tipo, olha, a gente sabe que ele matou esse cara aqui, a gente sabe que ele matou esse cara aqui, a gente sabe que ele foi pra cadeia, a gente sabe que o nome dele é Gogol 13 e é tudo que a gente sabe. Ótimo! É a sinopse que eu preciso pra ler essa história também, sabe? E ele começa também num pacing muito bom, porque antes desse briefing, a gente tem uma cena meio misteriosa, né? Tem esse cara na janela, uma prostituta, a gente nem sabe isso. Uma mulher chega perto dele e ele dá um soco na mulher. Puta que pariu. Ele aparece mais cara, ele sai socando todo mundo e acaba sendo preso, né? E aí corta pro briefing. E aí você fica, meu, que aconteceu? O que aconteceu, né? Cria um hype muito grande e ele abaixa a bola e vai pro briefing, sabe? E eu achei muito legal esse começo também. E o mais legal é que esse começo é explicado depois tem 2 situações, né, importantes desse começo, né, dele ser preso, dele bater na mulher, e as 2 coisas são explicadas em 2 momentos diferentes desse primeiro capítulo. Ele vai entregando um pouco esse mistério, né? Exatamente. É bom, né, cara? É bom isso. Nesse sentido é muito legal. E aí depois ele passa pra cena que a gente começa a acompanhar o Gogol 13, e aí você vê que existe uma preocupação em, tipo, mostrar que ele é fodão, sabe? Tipo, o cara chega no hotel, aí tem uma página inteira do cara vasculhando o apartamento do hotel só por segurança, sabe? Tipo, vamos ver essa janela, vamos ver esse... Você vê que o cara é profissa mesmo, né? Eu até achei um pouco engraçado, tipo, porque ele teve um cuidado de, tipo, eu vasculhar a casa inteira e aí montou mó minuciosamente a arma que chegou numas caixas assim, e aí sai pela janela, tipo uma arma assim, sabe? Olha pela janela, né? Ele sai com a arma pra janela, sabe? Ó, mundo, tem uma arma aqui. É que ele não tava escondendo, é que ele tava vendo se não tinha escuta, bomba, sei lá, né? Vai entender. E aí, eu acho que assim, na verdade eu falei 3 partes, mas são 4, tô olhando aqui. Ele tem a parte da invasão lá, que ele vai invadir o lugar. Cara, eu achei que assim, na verdade são 5, eu acabei de ver mais uma outra parte aqui. Caraca. Cara, mas a última parte tem 5 páginas. Cara, eu acho que assim, me manteve entretido do começo ao fim, assim. Pois é. Não derrubou, não baixou a bola. Não derrubou o ritmo, não fez aquela coisa de eu mandar um alt tab, sabe? Tipo, vamos ver o que tá rolando nas redes sociais antes de eu continuar esse capítulo. Não me deu vontade de fazer isso em nenhum momento. O que é uma vantagem nos tempos modernos, que a gente não consegue manter atenção em nada. Sim, com certeza. E a solução foi mais tempo preparando do que concluindo a história, sabe? Eu achei isso tão... Porque esse é o trabalho do cara. É sutil isso, sabe? Tipo, o cara não vai fazer uma estardalhaço. Isso não é o trabalho dele. O trabalho dele é ser sutil, sabe? E é muito bom, cara. Eu gostei disso. Eu gostei de como o cara... ele é sutil. É muito bem feito nesse sentido. Não é agente secreto, tipo 007 que sai atirando pra todo mundo. Explode prédios e cai do caminhão e pula do avião e foge da explosão, sabe? Não, cara. O objetivo dele é não ser visto. E é isso, né? E acaba rápido e pronto, acabou, o cara pega e vai embora e é isso, sabe? Realmente, você comentou um negócio muito interessante, acho que eu não dei tanto valor pra isso na hora de ler, mas é tipo umas 20, talvez não sei quantas, mas é uma boa parte pra preparar
o que ele vai fazer em, tipo, em 3 páginas, né? A ação, de fato. Pois é. Caraca, realmente é muito bom esse mangá, cara. Me surpreendeu. Obviamente eu não vou continuar porque eu não tenho um tempo de vida útil pra eu ler 180 volumes. Mas... É uma Mas eu vou dar uma chance pra aqueles 3 voluminhos de Gogol 13 que saíram no Brasil pela JBC, que eu tenho em casa e nunca li. Olha, acho que talvez eu encontre num evento aí qualquer, deve ter sobrando, né? Acho que não vendeu muito bem essa merda. Mas ó, só pra eu não falar que eu não vou criticar nada, então. Toda a arte do cara parece ser baseado... Eu não sei se você tinha aula de... Eu tinha uma aula que eu estudava no SESI até a 8ª série. A gente tinha uma aula que chamava área econômica, que a gente fazia de tudo nessa aula, né? Então, tipo, num ano a gente fazia blocos de madeira, no outro ano era negócio elétrico, no outro ano era cerâmica. E no ano que era de bloco de madeira, tinha que fazer uns desenhos lá, e a professora ensinou pra gente o ponto de fuga. Você conhece o ponto de fuga? Acho que não. É um ponto que você desenha pra você desenhar a perspectiva. Tá, sim, claro. Que é tipo, todos os móveis direcionam pra que. Todas as linhas dos móveis direcionam pra que. Ele desenha tudo. Tudo do cara é assim. É tudo régua. Sabe? Até o rosto das pessoas usa régua, sabe? Porque, tipo, é tudo reto, muito quadrado. O portão é muito quadradinho, a mesa é muito quadradinha, a parede é muito quadradinha, tudo é muito quadradinho, sabe? Isso acaba incomodando um pouco, porque, tipo, eu não sei se é estilo ou se é porque o cara não manjava tão bem, então eu vou fazer tudo aqui quadrado, que é garantido que todo mundo vai entender, sabe? E no final a arte não me incomodou tanto. Não é nem de incomodar, é só que, tipo, parece estranho, sabe? Você olha, tudo é quadradinho. É um pouquinho travado, né? Tem uma hora que mostra uma cena de um cara comprando alguma coisa num guichê de rodoviária, assim, que eu demorei pra entender que aquilo era um guichê de rodoviária. Eu tava falando, o que é essa parede plana e o cara tá falando com a parede? Aí eu vi que não, era uma grade ali, isso aí. Não dava pra você saber que era uma grade se você não prestasse atenção. De mal, acho que o que eu tenho de falar ele é um pouquinho expositivo demais em alguns momentos, talvez só. Na segunda parte ali, quando ele começa a falar com os caras do serviço, né? Ele é meio chato e quando o cara entra no cofre, sabe? Ele fala, agora nós vamos entrar no cofre pra ver o nosso dinheiro que está aqui nesse cofre, sabe? Ele tem algumas falhas de posição, né? Tipo, você que cuide do dinheiro, não sei o quê. Aí a mulher falou, você conhece o dinheiro que servia pra fazer tal coisa e tal coisa? Não, eu não conhecia, mas agora eu sei. Obrigado por falar. Porque tipo, foi um diálogo que, se ele sabia e ela sabia, por que ela explicou pra ele, né? Sim, exato. Mas eu tô meio que procurando rachaduras nessa tela bonita, sabe? Funcionou muito bem. Talvez o nosso baixíssimo hype ajudou, né? Imagino que bastante, porque eu achei que eu ia tirar sarro disso, honestamente. Não deu, cara. Até deu umas coisinhas aqui e ali, né? Que são coisas de época mesmo. Eu recomendo o Gogol 13, cara. Eu não recomendo ninguém ler 180 volumes de Gogol 13, só pra deixar claro, né? Eu vou dar a chance pros mangás do JBC. Se de repente for bom, acho que eu vou recomendar pras pessoas. Porque pelo menos esse primeiro, se manter-se esse ritmo por 180 volumes. Essa adrenalina, né? Não é nem adrenalina, né? Porque, tipo, nem era ação mesmo, né? Era minucioso ali, preparação e tal. Enfim. Se for bacana esses 3 voluminhos que saiu no Brasil, já é o suficiente pra gente recomendar. Se não, pelo menos pega essa primeira história, conheça quem não leu, quem chegou até aqui e não leu, lê pra ver qual é que é, poder opinar pra gente e tudo mais. Com certeza, acho que pelo menos, até nesse aspecto, sei lá, de conhecer um pouco da história dos mangás, né, quem é fã de mangá e tal, eu acho que vale a pena, né, com certeza, porque eu imagino que Gogol 13 deve ter sido bastante influência para vários mangakas, imagino eu. Sim, já ganhou prêmios e tudo mais. Porque é bom mesmo, realmente merece. Maravilha, cara. Beleza. Até que foi uma viagem interessante, né, essa do Gekiga. Eu achava que ia ser pouca merda, pra falar a verdade. Pois eu tava com medo desse episódio, porque não sei se você tava com preconceito das coisas serem meio datadas e tal. Foi até talvez bom a gente não ter gostado muito de Lobo Solitário, né? Porque pra mostrar que a gente não tá querendo só pagar de pseudo-intelectual, né? Ou a gente tá, né? Porque a gente tá falando mal justamente do popular.
Mas teve duas histórias aqui que eu acho que transpassam o tempo. Claro, sim, uma coisinha aqui e ali, mas no geral elas são bem atemporais. O nível de suspensão temporal que você precisa fazer é pequeno, né? Bem pequeno mesmo, eu concordo. E fica só para as pessoas terem alguma coisa para comentarem, o que elas acharam desses 3 capítulos. E se tem algum outro mangá no estilo Gekiga que vocês recomendam ou acham interessante o primeiro capítulo que vocês leram, alguma coisa do tipo. Bacana, maravilha. Leitura de e-mails, estranho. Leitura de e-mails de Deoteu do episódio 133, quarto torneio das trevas, com você gripado aqui, quase morrendo. Não, tudo bem. Acho que é a primeira vez que vem uma leitura de e-mails tão, né? Tô desanimada. Tão desempolgada. Mas vamos lá, cara. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadra.do, além dos e-mails e comentários que a gente pega no site alquadra.do. Você pode mandar a sua opinião sobre esse episódio, sobre episódios passados, sobre mangás que a gente recomendou e você gostou, que você leu. Pode mandar especialmente recomendações em áudio. Você manda uma recomendação bem curtinha que nem a gente grava aqui no final do programa e mais ou menos de 3 em 3 programas a gente coloca a sua recomendação aqui, que nem vai ter nesse programa, né, Estranho? Exatamente, que é o resultado do concurso cultural. Se você for mandar recomendação em áudio, você já não está mais participando, porque já acabou. Mas pode enviar, a gente aceita de coração aberto. Exatamente, você vai mandar por ser uma pessoa legal apenas, não porque você tem interesse em possíveis prêmios. Não, e pra ser famoso e aparecer no Mangá Quadrado. Super famoso, sua vida vai mudar depois de você mandar essa recomendação. Vamos lá então, Slowpoke. Sua voz vai ser reconhecida nas ruas. Olha aí. Slowpoke Report, então, sessão de que as pessoas falam de coisas do passado. Começando com o Matheus Monteiro, que ele achou no site o áudio review do Judeu sobre Bokurano. Nossa, eu lembro disso. Que vergonha, não. Vai. E ele se empolgou a assistir o anime novamente, que ele tinha largado lá pro episódio 5. E ele quer saber antes se o anime é fiel ao mangá. Eu tô tendo um déjà vu aqui. Acho que, umas 30 pessoas já falaram que queriam ver o anime do Bokurano em vez do mangá, né? Sim. Toda vez. Cara, não vão ver o anime de Bokurano. É horrível. Não vão. O anime, ele muda a ideia geral do mangá e nessa mudança perde-se a essência dos acontecimentos. Enfim, sempre procure... Quando possível, mantenha-se fiel à obra original. Na dúvida, leia o mangá, sempre. Quando trata-se de adaptação, você realmente tem que fazer essas perguntas, mas se você tem a opção de escolher entre um e outro, não vai pra adaptação, vai direto pro original. Maravilha. E depois, próximo aqui, o Salgado Bafini já tinha lido A Girl by the Sea e ficou muito confuso por não gostarmos tanto, porque pra ele bate de frente com o Yasumi Pum Pum. Eu não terminei de ler ainda, então não tô nessa. Bate de frente com o Pum Pum é um pouco too much, né? Mas foi aquela coisa de baixar o hype da galera mesmo. Não foi nem porque não gostamos. É que tem que tomar cuidado com recomendação, porque a galera, quando vê que a gente se empolga, fudeu, né? Fudeu. Que não pode ter um Solanin de novo, né? Então não pode ter um novo Solanin. Terminando aqui o Slowpoke. Quer falar de todos agora? Não sou eu, não. Desculpa. O Hicks, finalizando aqui o Slowpoke Report, o Hicks, ele está lendo Queijo e achando completamente divertido. Queijo tá muito bom, cara. Tá bom, não é, cara? Tá bom. Já superou aquela parte do, olha, pro que tá bom? Não, ele tá bom mesmo, sabe? Tá bom. Meu, é a coisa mais irônica do mundo, mas esse mangá tem personagens femininas melhores do que muito mangá por aí, sabe? Por mais irônico que seja. É ridículo isso, mas é verdade. Não sei o que falar. Ele diz, sinceramente eu não sei se o autor é gênio ou sincero nas coisas que faz, pois até o ecchi nesse mangá tem função além de entreter. Pois é. Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, mas é um mangá que o ecchi tem função na narrativa, né? Olha aí. É brilhante mesmo. Esse mangá é muito bom, que cara. já é a desconstrução dos esportes e do ecchi. De tudo. Dos mangás, é uma coisa incrível. Indo pros comentários aqui do blog e do site, né? Sei lá o que é.
É um site, né? Não sei. O Naraki, ele diz aqui que mal pode esperar saber como o perdedor vai sair na final do Torneio das Trevas, né? Quando tiver o Torneio das Trevas All Stars. Né? Pois é. Eu tô achando que ele vai perder. A gente vai ter que fazer a pessoa perder em off-screen, independente de quem ele lutar. Eu acho que sim, a luta dele vai ser perdida em off-screen. Já tá decidido aqui. Vai ser tipo um bônus, né? Quem cair com ele na chave vai ter uma vitória automática. O Gerson, ele acha que Rock Lee seria uma melhor escolha do que Tenten, já que perdeu todas as batalhas que participou. E aí eu fui puxar na minha memória e realmente. Cara, eu nunca tinha parado pra reparar nisso. Rock Lee é uma bucha do caralho, cara. Ele é parecido com o Shed, né? Porque toda vez que ele aparece é pra tipo, estabelecer, esse vilão aqui é muito poderoso, porque ele perdeu, ele sofreu pra ganhar do Rock Lee. Mas nessa, o Rock Lee nunca ganhou de ninguém, né? É que é engraçado, porque o Rock Lee ele sempre vai lutar contra o mais fodão, sabe? Ele nunca vai enfrentar um Minion. Sempre que ele vai pra enfrentar o chefão que, tipo, não vai ser derrotado por alguém como o Rock Lee. Sim. Então, realmente, faria sentido, bobeamos. Mas tudo bem, foi a cota feminina também, a gente tinha que fazer uma representação feminina aqui. A Tenten cobriu bem esse papel. Não, foi uma boa lutadora. A Iris Barbu gostou bastante da ideia, achou um ótimo torneio, mas diz que infelizmente a qualidade dos lutadores causou alguns problemas, porque simplesmente não tinha o que fazer, né? Foi o que eu pensei também. No final, acho que a gente se saiu até que relativamente bem, foi um bom programa, mas eu acho que é tipo mostrar que nem toda ideia que parece bom funciona num podcast, né? Não, funcionou, pô, foi acho que funcionou sim, funcionou. Eu me diverti bastante, acho que foi bastante divertido o podcast. Foi um bom programa. Porque assim. As lutas em si não foram lutas épicas, foram lutas bosta, porque tipo, os personagens são bostas, mas foi divertido. Não teve tipo mega reviravoltas que nem na luta do Majin Buu contra o Aizen, né? Esse tipo de coisa não teve. O Diego Carneiro Câmara, ele achou que foi um dos programas mais engraçados que fizemos, olha aí. E ele não sabia se torcia ou não pro pobre do Fujita. Coitado do Fujita, né? Nossa, deu muita dó dele nesse programa. Acho que eu fiz ele ganhar só por dó dele. Não, foi na sorte, foi na É verdade, né? Nossa, essa foi uma boa tirada mesmo, né? Teve gente que gostou do jogado da moeda. Ó, em segredo, a moeda não foi nem um efeito sonoro, né? Não foi efeito sonoro, foi jogado mesmo. Foi jogado mesmo, foi o barulho, eu achei brilhante, cara. O barulho da moeda fez maior barulho de efeito sonoro, né? Então. Foi legal, sim. Próximo aqui, o Elkabe achou muito inusitada a escolha do tema e ainda mais a forma como quem avança, né? Quem ganha, quem perde avança. Gostou muito do episódio, o Elkabe. Nossa, isso é difícil, hein? Que raridade. Tô brincando, Elkabe. Ele achou que o melhor foi a forma com que o Jabu foi sendo arrastado até a final pra perder. Porque, né, nem que o Jabu de unicórnio ia prender pro ciclista lá. O Jabu de unicórnio, ele meio que entrou de última hora nessa, né? E era pra ser o Band-Leão, mas aí a gente falou, não, é muito loser, vamos trazer alguém menos loser que o Band-Leão. E por fim, aqui, o Caio Egon, ele sugere o Torneio das Trevas de velhos tarados e femme fatales. Olha, velhos tarados eu não sei, mas um que a gente poderia fazer é de mestres. Sabe aqueles caras que, tipo, ensinam o protagonista e eles nunca perdem na história toda. É que eles não lutam, sabe? Sim, de mestres. Eles são muito fodões, sabe? Tipo, o mestre do Kenshin, ou, sei lá, Garp do Luffy. Então, alguns caras são... Jiraiya. Eu acho que esse é um torneio interessante. Femmes Fatales também eu acho que rola. A gente já pode começar a configurar aí. Me sinto meio desconfortável fazendo, torneio só das mulheres agora. Só das gostosas, né? É que a gente quer, tipo, todo torneio a gente quer, tipo, fazer um negócio meio misto. Sei lá, meio idiota. A gente tenta, mas o foda é que os japoneses não colaboram, né? Pois todo programa a gente tenta encaixar alguns personagens que sejam mulheres, a gente tenta fazer um 50-50, mas não... Nunca vai chegar. As histórias não colaboram. Culpa não é nossa. Pois é. Culpa não é nossa, infelizmente. Nesse final aqui, eu não sei muito o que comenta. Tô vendo um filme agora, neste exato momento, eu pausei. Prisoners, de 2013, o filme, muito bom. Tô gostando, não sei se o final é muito bom ou não. No próximo podcast eu vou responder. Mas até agora tá muito bom. Bom, essa semana eu fiz bastante coisa. Eu terminei Mirror's Edge, achei bem legal, curti. Tem gente que fala que cansa o jogo, mas eu não acho que cansa tanto. Não cansa. Ele tem problemas, mas ele é bom. Ele é muito bom esse jogo, eu gosto bastante. Gostei, eu joguei um que chama Nihilumbra. Eu achei bacaninha, é bem curtinho, nada de muito inteligente, mas é bacaninha. Mas eu acho que a minha recomendação da semana é
gorgonzola. Pega um pedaço de gorgonzola, você amassa, joga azeite. É muito simples. E aí você põe numa bolachinha. Puta que da hora que fica, cara. É o top dessa semana pra mim. É gorgonzola. A mídia da semana é a gorgonzola. Pra mim é. Ok, cara. Fica a recomendação aí. Fica a recomendação. Maravilha, cara. Muito boa recomendação. Recomendação do ouvinte estranho. Recomendação do ouvinte deu. E concurso cultural finalizado. Concurso cultural do Mangal Quadrado. Recebemos aqui as inscrições e decidimos pelo vencedor. Mas são 2 vencedores. A gente serão mais? Exatamente. A gente trapaceou novamente. A gente fez isso da outra vez. Mas que os que eram bons estavam muito bons. Na verdade, a gente gostou mais do que esses 2, inclusive. Acho que todo concurso fala isso, mas foi muito difícil escolher essas 2 pessoas aqui, né? As pessoas guardam bem as recomendações pra mandar pra quando tem concurso, pelo jeito, né? A gente tem que fazer mais para as pessoas mandarem umas meio fodonas, assim. Nossa, foi bom mesmo, porque teve várias mangás que eu já baixei aqui pra ler, tem coisa que parece ser muito interessante mesmo. Sim, pois é. Mas vamos anunciar então quem são os 2 vencedores, mas apenas um a gente vai falar qual é o mangá essa semana, e o outro a gente vai falar daqui a 3 semanas, né? Quando é a próxima recomendação do ouvinte. Mas a pessoa já vai ter vencido, então quando for precisar decidir o tema, que vocês ganharam o direito de escolher um tema de programa, vocês já podem mandar por e-mail pra gente. Mas é uma recomendação agora, uma daqui a 3 semanas. Então, quem é um dos escolhidos deste concurso cultural, José? Um dos é o senhor Naraki, do Naraki Vlogs. Ele conquistou a gente na qualidade também, mas na brutalidade, né? Ele fez um DDoS, Denial of Service. Ele mandou, muito, cara. Muitas recomendações aqui pro nosso estoque. Mandou aqui mais de 5, eu até perdi a conta, que foram mais de um e-mail. Então, assim, justamente por ele ter mandado vários, a gente não vai falar qual que ele mandou. O dele vai ser para daqui a 3 semanas. Sim. Porque o vencedor que a gente vai utilizar esta semana, que é o outro vencedor do concurso cultural, é o Diego C. Castro, Diego Cavalcante Lima Castro, que sempre manda e-mail pra gente também. Olha só, venceu na vida. Vai, toca aí a recomendação. Mas antes de tudo, antes de tocar a recomendação, vocês 2, Diego C. Castro e Naraki, já podem encaminhar por e-mail o tema ou os temas que você quer que a gente escolha de uma lista, né? Porque a gente vai pegar um, mas se você mandar só um, a gente pode querer negociar. Mas se mandar mais de um, a gente já tem uma forma melhor aí de trabalhar. De conversar. De qualquer forma, toca aí então a recomendação do Diego. Eu queria matá-lo. E é assim que começa a história de desejo, morte e culpa de Gunjo, uma obra da autora Nakamura Shinki, publicada em 3 volumes em formato Big pela revista Ikki, lar de obras como Dorohedoro e Bokurano. Um dos motivos de eu recomendar essa obra é porque acredito que ela trata muito bem de um tema que é pouco explorado pela crítica nacional e é visto em geral de maneira bem minoritária no ocidente, que é o Yuri. Esse mangá traz o Yuri de uma forma totalmente diferente do que vocês devem conhecer. Ele não é fetichizado, é extremamente longe de ser moe, o traço é até meio feio, é um estilo meio realista, mas ao mesmo tempo cartoonizado, meio torto. Você não vai achar as personagens lá muito bonitas. Pode até parecer que a autora não sabe desenhar muito bem, mas é uma história muito boa. O enredo gira em torno de 2 mulheres em fuga depois do assassinato do marido de uma delas. Uma dessas mulheres era a esposa da vítima e seduziu a outra mulher, que é lésbica, para que matasse o marido sem que precisasse sujar as próprias mãos. Só que depois de perder o marido, ela não tem para onde ir, então só pôde se apegar à outra que a ajudou. O problema é que ela seduziu apenas para que pudesse matar o marido, e no fundo não gosta da menina. No entanto, a menina é apaixonada de maneira doentia por ela. É um amor obsessivo, daquela que até pode aceitar matar pela pessoa que ama. E ambas sabem do sentimento uma da outra. A que está apaixonada sabe que a outra não gosta dela, e a outra sabe. E essa outra também sabe que a outra tem paixão doentia por ela e usa isso para manipulá-la. Desse ponto de partida, a história se desenvolve como esse relacionamento doentio vai gerar inúmeras dificuldades, que junto com a perseguição que ela sofre, gera uma situação de tensão e estresse cada vez maiores.
O mangá acaba abordando de maneira convincente como uma atitude desesperada pode acabar destruindo a nossa vida e gerando consequências irreversíveis. Há arrependimento, há ódio, há tentativa de suicídio, há remorso, há discussão sobre o preconceito com o relacionamento homossexual, há o impacto desse evento na vida das duas e das outras pessoas envolvidas com elas, a família, os amigos, os colegas de trabalho. E tudo nessa obra tem um clima de desesperança muito grande, se torna algo bem depressivo em vários momentos. Também é marcante como a autora vai mostrando os nuances psicológicos de cada personagem com essa pressão, mostrando que cada uma delas tem os seus motivos altruístas e ao mesmo tempo egoístas para fazer o que faz. Não é nada muito preto no branco, os personagens são mais complexos que isso. Você não sabe muito bem como as coisas vão acontecer ou como os personagens vão agir, não é porque eles sejam totalmente previsíveis, mas porque você mesmo não sabe como agiria naquela situação. A autora consegue transmitir muito bem esse aspecto na obra. Eu falei do traço no começo, que no início pode parecer meio estranho, mas a narrativa visual é muito boa. Tem várias passagens em silêncios, contemplativas, várias passagens aproveitando os gestos dos personagens, a ambientação, a composição visual. Tem um capítulo inteiro que é praticamente uma personagem jogando uma moeda para cima e segurando de volta enquanto está pensando na vida. E é um capítulo muito bom. A história se parece meio com um estilo graphic novel, tem um estilo bem underground, bem diferente, e tem um conflito muito interessante para apresentar. Eu acredito que é um belo desenvolvimento psicológico de personagem e é relevante tanto socialmente, pois tem como plano central um tipo de afetividade que ainda sofre muito preconceito, quanto culturalmente. Não só porque é uma obra de forte valor artístico, como também de quebrar os tabus desse gênero que é tão relegado ao fetiche. Se perceberam que eu não falei nenhum nome de personagem até aqui, é porque as protagonistas não têm nome. Até o momento nenhum deles é citado, e é uma das coisas que os leitores estão ansiosos para ver se será revelado no final da obra. Bom, então com tudo isso eu acredito que essa seja a melhor escolha. A recomendação de hoje é Gunjo, no Mangá ao Quadrado. Gunjo, estranho. Gunjo, veja só você. Eu acho que a forma que o Diego escolheu pra convencer a gente foi uma forma bem esperta, porque ele pegou um mangá que tem a cara de Mangá ao Quadrado. Pois é, né? Seinenzão psicológico badass. Saiu na Ikki 3 volumes, com um tema meio... dando uma subvertida no tema e tal. É a cara do Mangá ao Quadrado. Fechado, é isso aí, mano. Essa é o tipo de recomendação que a gente tava querendo mesmo. Ou coisas muito diferentes que não tem a ver com a gente. Mas conquistou a gente, Diego C. Castro, boa recomendação mesmo. Eu já tinha lido um pouco de Gunjo. Ele começa muito bem. Os primeiros capítulos são... Nossa, é muito bom mesmo. É feio, é sangue, é nojento, brulho no estômago mesmo esse mangá, é até difícil de ler. Ele dava uma bambeada assim, até uma parte, mas eu não cheguei a terminar de ler, pode ser que termine bem, sim. Fica aí a dúvida, porque eu não li nada, eu fiquei conhecendo agora. Tem bastante coisa. O Kotonoha que tava fazendo, depois ele passou, aparentemente. Mas ter o Kotonoha envolvido, dá pra dar uma confiada aí, porque o Kotonoha ele costuma acertar, o Scanlator Kotonoha. Quando existia, né? Ele morreu, né? Por isso que eles pararam de fazer. Eles que escolheram The Music of Mary, né? The Music of Mary é deles. Sim, é deles? Emoidema não é deles também. Eles fizeram bastante coisa. Então, dá pra confiar nos caras, né? Vamos ver se eles não erraram dessa vez. Imagino que não. Não, e também. Vamos ver se o Diego C. Castro acertou também na recomendação. Exato, mas fica então a recomendação do Diego, Gunjo. Maravilha, cara. Até semana que vem, então. Até semana que vem.